Eu não voltei por amor. Voltei para que eles não pudessem mais mentir. Eu tinha apenas 11 anos quando minha mãe, Elaine Whitmore, se virou no banco da frente da nossa caminhonete e disse: "É só por um verão, querida. 3 meses, no máximo." Meu pai, Dennis, não disse uma palavra. Manteve os olhos fixos na estrada de cascalho que serpenteava como uma cicatriz em direção às colinas de Ohio. Seu maxilar estava travado, as mãos firmes demais no volante. Eles me deixaram em frente a uma casa de fazenda que parecia não ver tinta desde os anos 60. 2 andares, telhado marrom, um balanço torto pendurado na varanda. O ar cheirava a seiva de pinheiro e a ferrugem de máquinas antigas. Lembro do vento puxando meu casaco, da mochila pesando no ombro, e de como ninguém me encarou quando a porta da frente se abriu. Walter Whitmore, meu avô, apareceu ali. Usava uma camisa de flanela com as mangas arregaçadas e segurava o batente da porta como se também desconfiasse do vento. Não era alto, mas parecia firme, como se a casa desabasse antes que ele cedesse. Ele assentiu uma única vez e disse: "Melhor entrar." Elaine me deu um beijo no topo da cabeça sem realmente me tocar. Dennis apenas fez um aceno vago. Me virei, esperando ao menos um último olhar. Mas não houve nenhum. A caminhonete arrancou, os pneus chiando até o som desaparecer na distância. Por dentro, a casa rangia como se tivesse pulmões. A sala de estar era escura, com livros empilhados sob os móveis para corrigir a inclinação do piso. As paredes eram forradas com prateleiras, molduras empoeiradas e um relógio cuco que tossia em vez de cantar a cada hora. Walter não ofereceu abraço. Só apontou para a escada e disse: "Seu quarto é lá em cima." É o com o rádio antigo. O quarto era pequeno, um catre, um tapete de lã gasto e uma janela com vista para campos tão planos que se confundiam com o céu. Mas sobre o criado mudo havia uma lanterna e uma pequena toalha dobrada. Alguém tinha se preocupado com o amanhã. Agarrei aquela lanterna como se fosse uma mão. Naquela primeira noite, fiquei deitado de sapatos, esperando que eles batessem na porta, arrependidos, dizendo que foi um erro, que tinham voltado do último posto. Olhei pela janela até a lua deslizar pelo vidro como um sussurro. Mas nenhuma luz apareceu na entrada. Ninguém chamou meu nome. De manhã, a toalha ainda estava dobrada. A casa permanecia em silêncio, exceto por um rádio na cozinha tocando jazz antigo em meio à estática. Walter estava de pé diante do fogão, virando panquecas com precisão quase automática. Não perguntou se eu tinha dormido bem. Apenas colocou um prato diante de mim e disse: "Coma." Não tive coragem de perguntar quando eles voltariam. Não consegui. O que doeria mais ouvir em breve ou não ouvir nada? Walter não fazia perguntas, e eu aprendi a não dar respostas. Todas as manhãs, ele se levantava antes do sol. O barulho das panelas e o chiado da cafeteira ecoavam pela casa como um relógio infalível. Segui o cheiro de café queimado até a cozinha, onde ele se movia com a mesma precisão que eu veria mais tarde em suas mãos ao consertar um fusível queimado ou remontar um carburador antigo. O café da manhã era sempre torrada, quase sempre queimada nas bordas. Às vezes, ele deixava 2 fatias sobre o balcão, uma dourada, outra quase preta. Nunca soube se fazia isso de propósito ou por descuido. Eu sempre pegava a queimada. Ele nunca se sentava à mesa comigo. Ficava de pé junto à pia, tomando café em uma caneca lascada onde se lia Whitmore Lumber, 1974, como se já tivesse tomado o café da manhã em outro lugar. Os únicos sons eram o tic-tac do relógio de parede e os estalos ocasionais do assoalho se ajustando ao calor do dia. Ele não me tratava como um hóspede, mas também nunca me fez sentir um peso. À tarde, eu vagava. O quintal se abria em campos cor de trigo, cercados por arames enferrujados e marcas profundas deixadas por tratores. Atrás do celeiro havia um galpão parte oficina, parte cemitério de máquinas esquecidas. Walter passava horas ali, com as mangas arregaçadas, os antebraços manchados de graxa, e um velho rádio transistorizado sussurrando resultados de beisebol num canto empoeirado. Um dia, fiquei tempo demais parado na porta. Ele levantou os olhos e depois olhou para a chave de soquete que segurava. "Quer tentar?" perguntou. Não respondi. Só dei um passo à frente. Ele me mostrou como afrouxar o parafuso, como firmar a mão.
Minhas mãos eram pequenas demais. Deixei a chave cair 2 vezes, mas ele não reclamou, nem suspirou. Apenas esperou. Quando finalmente consegui girar o parafuso, ele sorriu. Só uma vez. Mas foi o tipo de sorriso que parece conquistado. Nunca falamos sobre isso depois. Ele só me entregou um pano para limpar a graxa e voltou ao trabalho. As noites eram silenciosas. O jantar era simples, batatas cozidas, feijão e, de vez em quando, bolo de carne requintado de uma bandeja congelada. Comíamos à mesa como colegas de ofício após um longo turno. O rádio tocava ao fundo. Eu nunca perguntei por quê. Tinha medo de que ele dissesse o que o tribunal já tinha decidido: eles deixaram você aqui. Naquela noite, ele fez chile e queimou o fundo como sempre. Mexi o meu devagar, desenhando círculos com a colher, observando os flocos de pimenta boiando. Ele não comentou meu silêncio. Ou talvez tenha percebido, mas sabia que não devia tocar no assunto. Depois do jantar, ele foi até o armário do corredor e pegou uma pequena caixa de madeira. Encontrei isso enquanto limpava o celeiro, disse. Dentro havia uma bússola enferrujada e um canivete com as iniciais HW gravadas na lateral. É seu, se quiser. Assenti, sem saber exatamente o que ele estava me dando. Depois disso, deixei a caixinha no meu criado mudo. Nunca usei o canivete, mas gostava de saber que ele estava ali. Na manhã seguinte, ele não perguntou se eu tinha dormido bem. E eu não perguntei se ele sabia que eu tinha visto o arquivo. Apenas seguimos com nossa rotina, alimentamos as galinhas, conferimos a cerca do pasto. Mas algo havia mudado. No meio de um concerto, ele me passou uma chave inglesa. Nossos dedos se tocaram, brevemente. Por um instante, achei que ele fosse dizer algo. Mas, em vez disso, pigarreou e comentou. Logo você vai precisar do seu próprio conjunto. Esse era o jeito dele. Nada de desculpas, nada de promessas, só espaço para ficar e ferramentas para construir. Naquela noite, acrescentei uma nova frase à lista mental que vinha formando aos poucos: se eles voltarem, não pergunte por que foram embora. Pergunte por que ficaram tanto tempo fora. No começo, eu não via aquilo como engenharia. Só queria consertar o que não funcionava como deveria: uma dobradiça enferrujada, uma tranca quebrada, o aquecedor do celeiro que tossia mais do que aquecia. Walter percebeu. Não disse nada, mas começou a deixar as coisas a meio consertadas de propósito. Fios fora do lugar, esquemas mal rabiscados, parafusos frouxos demais para ser coincidência. Eu mordi a isca todas as vezes. Aos 16 anos, li um artigo de revista sobre uma cadeira de rodas que se transformava em mochila. Aquilo ficou na minha cabeça. A cadeira do Walter nunca funcionou direito desde a guerra, ele dizia. Eu queria construir algo que não fosse uma batalha para ele usar. Passei noites desenhando, os braços doloridos por causa da prática de solda e dos tutoriais no YouTube assistidos num laptop velho, que a gente dizia ter asma. Um fim de semana, falei para ele que precisava de tubos de alumínio finos, mas resistentes. Já tinha pesquisado os preços online. Ele não respondeu, só foi até a cidade e voltou com as mãos vazias, exceto por um envelope com um recibo, $72 e algum troco. Não perguntei o que ele tinha vendido. Mas na próxima vez que fui ao galpão, percebi que o velho Ford tinha sumido, aquele com o para-brisa rachado e o adesivo desbotado que dizia: Railotors, não desistam. Ele vivia dizendo que o carro precisava de muito conserto. Nunca acreditei. O protótipo levou 8 meses. Era feio, desajeitado, mas dobrava e rodava. Enviei o projeto para a Feira de Jovens Inventores de Ohio junto com uma redação de 3 páginas e um vídeo de demonstração meio tremido, que o Walter gravou como se a câmera fosse morder. Fiquei em 3º lugar. O juiz chamou o projeto de imprático, mas sem inspiração. Mas isso não importava. O que importava era a carta que chegou 2 semanas depois, me oferecendo vaga numa turma de STEM patrocinada pelo Estado, com bolsa parcial numa universidade pública desde que eu mantivesse minhas notas altas. Walter não disse um parabéns. Só me entregou uma caixa de parafusos e falou: vai precisar disso. Na formatura, o ginásio estava lotado. Famílias com balões, flores, todo tipo de festa. Meus amigos tiravam fotos de beca e gravata.
Eu usava jeans e a única blusa sem graxa nos punhos. Walter sentou-se na última fileira, barbeado pela primeira vez em um ano. Não acenou. Mas quando atravessei o palco, ouvi um par de mãos batendo palmas por mais tempo que todas as outras. Depois, encontrei ele encostado na caminhonete que tinha pego emprestada do vizinho. Me entregou um sanduíche embrulhado em papel manteiga e disse: "Imaginei que você ia estar com fome." Voltamos para casa com as janelas abertas. O céu estava limpo, o ar suave. Ele não disse que estava orgulhoso. Não precisava. No meu aniversário de 25 anos, Walter fez panquecas do zero. A cozinha cheirava a manteiga dourada e bordas queimadas. Um disco tocava ao fundo Benny Goodman, suave e estalando. Ele colocou uma caixinha na mesa, ao lado da minha caneca de café. Sem fita, só papel manteiga dobrado com cuidado. Dentro, um relógio de bolso de latão, frio ao toque. Na parte de trás, 2 palavras gravadas: graça pra frente. Passei o polegar por cima delas, devagar. A tampa abriu com um clique. Os ponteiros não se moviam, mas o mostrador era limpo, branco, imóvel. Eu não entendi o que tornava aquele relógio especial, mas também não disse nada. Apenas perguntei se era dele. Ele assentiu. Agora é seu. Não explicou mais nada. Só empurrou o resto das panquecas para o meu prato e disse para comer antes que ficassem duras. Naquele dia, usei o relógio pendurado no pescoço, escondido sob a camisa, como se precisasse manter algo quente por perto. À noite, sentamos na varanda dos fundos para ver o pôr do sol. Ele acendeu o cachimbo. Contei sobre um novo projeto no trabalho, um dispositivo de mobilidade modular que queriam que eu liderasse. Ele ouviu tudo, sem interromper. Depois disse: "Já era hora de alguém enxergar do que você é capaz." Essas foram as últimas palavras dele. Na manhã seguinte, a cozinha estava silenciosa. Sem cheiro de café, sem o chiado do rádio. As botas dele estavam ao lado da porta, com os cadarços ainda amarrados. Encontrei-o deitado na cama, em cima da colcha que ele usava desde que eu era criança. Uma mão repousava sobre o peito, a outra aberta, como se tentasse segurar algo no ar. Toquei seu braço gelado. Não me lembro de ter chamado a ambulância, nem dos vizinhos na porta com os chapéus apertados contra o peito, murmurando condolências. Eles não sabiam o que dizer. O que lembro é de estar sentada na beira da varanda, com o relógio na mão, ouvindo o vento farfalhar pelas árvores. Ele foi o único que ficou. O único que nunca me pediu para ser diferente. O único que nunca me achou difícil demais para amar ou fácil demais de abandonar. Naquela semana, a casa ecoava. Cada canto parecia silencioso demais. Depois do último hino no velório, Elaine se virou e me olhou. Levantou-se e abriu os braços. "Oh, Ruth", ela sussurrou, me puxando para um abraço antes que eu pudesse reagir. "Você cresceu tanto." Senti sua falta. Não retribuí. Meus braços ficaram ao lado do corpo, rígidos como estacas de cerca. Ela cheirava a lilás, e a dinheiro. Dennis me ofereceu a mão, e depois me puxou com um dos braços no meio abraço. Eu não retribuí. "Eu não sabia que vocês veriam", disse, seca. Os olhos de Elaine brilharam. "É claro que viemos. Ficamos arrasados quando soubemos. Walter significava tanto para nós." Mas eu não disse o que queria dizer, que Walter nunca pronunciou os nomes deles. Nem uma única vez. Do lado de fora, à sombra dos plátanos, eles me acompanharam até o estacionamento, longe dos vizinhos com suas travessas de salada de batata e memórias educadas. "Devíamos colocar a conversa em dia", disse Elaine. "Conversar sobre tudo que Walter deixou para trás." Lá estava. Parei de andar. "Para que exatamente vocês vieram?" perguntei. O sorriso de Dennis ficou tenso. "Para ajudar. É muita coisa para administrar. A fazenda, a casa, os bens. Você é jovem. Não deveria ter que cuidar de tudo sozinha." Elaine colocou a mão bem feita no meu braço. "Queremos ser uma família de novo", disse suavemente. É o que Walter teria querido. Me afastei. "Vocês me deixaram."
Eu disse que eu não era um segredo, eu era um fardo. Vocês não me perderam. Vocês me deixaram. O sorriso de Elaine tremeu. Isso não é justo, Ruth. Não interrompi, o que não é justo é. Dennis deu um passo à frente, com a voz calma. Não deixe a amargura atrapalhar a razão. Walter deixou muita coisa. Isso afeta a todos nós. Olhei para eles bem vestidos, ensaiados, já pensando em dinheiro. Ele nem foi enterrado ainda, eu disse. E vocês já estão circulando, eu disse. Eles piscaram, surpresos, mas não esperei resposta. Virei as costas e voltei para a igreja, em direção às pessoas que tinham aparecido bem antes de haver qualquer sinal de dinheiro. O escritório da advogada cheirava a couro antigo e tinta de impressora recém-saída. As paredes eram forradas de diplomas emoldurados. Uma janela atrás da mesa dava vista para o rio água baixa, de um cinza cansado. O nome dela era Margaret Blake. Final dos seus 60, blazer impecável, cabelo grisalho preso num coque firme. Não sorria à toa. Gostei disso. Elaine e Dennis já estavam sentados quando cheguei. Margaret não ofereceu gentilezas, apenas apontou para que eu me sentasse. Isso não vai demorar muito, disse, abrindo uma pasta de couro com precisão. Olhei para os meus pais. Elaine mantinha as mãos cruzadas com delicadeza sobre o colo. Dennis, recostado na cadeira, parecia encarar tudo como uma formalidade qualquer. Margaret pigarreou. O patrimônio de Walter C. Whitmore foi legalmente transferido em sua totalidade para Ruth A. Whitmore, sua neta sob tutela legal. Ela fez uma pausa. O ar na sala pareceu encolher. Isso não pode estar certo, disse Elaine, quebrando o silêncio. Walter nunca discutiu isso conosco. Margaret nem piscou. Ele não precisava. Vocês renunciaram à tutela dela em 2009. Tenho os documentos aqui. Tirou da pasta um formulário assinado, datado com tinta preta, clara como o dia. A mandíbula de Dennis ficou tensa. Fomos orientados a fazer isso na época, era pelo bem da Ruth. Pela estabilidade dela. Margaret prosseguiu. O patrimônio de Walter inclui a fazenda, 4 lotes de terra ao redor, 2 patentes em uso contínuo e ações majoritárias da Whitmore Solutions Incorporated. Valor total, pouco mais de 92 milhões de dólares. Minhas mãos apertaram os braços da cadeira. Não registrei o número. Só uma palavra ecoava na minha cabeça, Walter. Elaine se inclinou para a frente, tentando parecer doce. Querida, com esse tipo de responsabilidade, você vai precisar de orientação. Apoio. Podemos ajudar? Margaret ergueu a mão. O Sr. Whitmore previu essa reação. Ela abriu uma pequena caixa preta e retirou um scanner. Posso ver o relógio? Hesitei. Depois tirei-o do pescoço e o coloquei sobre a mesa. Margaret abriu o painel traseiro, revelando um pequeno chip QR sob o mostrador. Passou o scanner. Uma luz verde piscou. Verificado. Dennis franziu a testa. Que diabos é isso? Margaret não respondeu a ele. Voltou-se para mim. Seu avô criptografou a ativação do testamento no relógio. O padrão de pulso foi codificado biometricamente. Ninguém mais pode reivindicar a propriedade. Toda a documentação, registros de testemunhas e logs de criptografia estão nesta pasta. Ruth, você é a única herdeira. Elaine se levantou, a voz embargada. Você não pode estar falando sério. Ela é só uma garota. Olhei para ela, firme. Tenho 25 anos. Dennis se intrometeu, ríspido. Você não entende o que está fazendo. Isso pode acabar com sua vida. Vamos contestar isso. Margaret o encarou com frieza. Pode tentar. Mas saiba que o relógio, a fechadura biométrica e a renúncia legal de vocês aos direitos parentais tornam esse processo à prova de falhas. Vocês vão perder. O rosto de Elaine perdeu toda a cor. Ela virou-se para mim com os olhos arregalados. Ruth, você não quer uma guerra judicial, quer? Podemos resolver isso conversando. Levantei-me, com o relógio frio na palma da mão.
Vocês tiveram 14 anos para conversar comigo, eu disse. Escolheram o silêncio. Dennis me lançou um olhar furioso. Você vai se arrepender disso. Saí antes que Margaret dissesse qualquer outra coisa. O corredor cheirava a cera de chão e algo levemente queimado. Lá fora, o rio corria devagar, constante, como se nada pudesse abalar seu curso. Apertei o relógio na palma da mão, sentindo o tic-tac que não existia, apenas o eco de tudo que Walter tinha previsto muito antes de eu sequer saber que um dia precisaria. Voltei para a fazenda ao anoitecer. O cascalho estalava sob os pneus do velho caminhão de Walter. A luz da varanda estava acesa, embora eu soubesse que não a tinha deixado assim. Um detalhe pequeno, mas que despertou um nó no estômago. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Fiz uma varredura, portas trancadas, tudo em ordem. Mas o ar parecia mexido, como se alguém tivesse ficado parado ali no meio da cozinha por tempo demais, observando. Na manhã seguinte, encontrei um envelope pardo escondido embaixo do portão da frente. Dentro, uma notificação formal. Dennis e Elaine Whitmore, pais biológicos de Ruth Whitmore, estavam contestando o testamento, alegando a influência indevida e a capacidade mental comprometida da parte falecida. Abaixo, um segundo envelope. Nenhuma carta. Apenas impressões de capturas de tela com os últimos exames médicos do meu avô, sublinhados os dados sobre pressão arterial e sinais de declínio cognitivo. Eles estavam jogando sujo. Naquela mesma tarde, eles apareceram de novo. Um SUV preto subiu a estrada de terra como um carro funerário que não sabia quando parar. Elaine saiu primeiro. Fiquei olhando para ela por um longo tempo. Eu estava sozinha, eu dizia isso todos os anos, sentada na janela no meu aniversário, enquanto levava Walter para quimioterapia e o via adormecer no meio de uma frase. Onde você estava então? A voz de Dennis veio baixa, ameaçadora. Você vai se arrepender de nos deixar de fora. Abri o portão. E então Sumi e eu fechamos a porta atrás deles. Uma semana depois da partida deles, encontrei a caixa de lata. Estava enterrada sob o assoalho do escritório de Walter, bem onde o tapete sempre ficava torto. Eu tinha movido a mesa para limpar quando vi o pequeno gancho de ferro. Só uma lasca aparecendo, mas foi o suficiente. Lá dentro, estavam seus diários. E, sobre eles, uma carta com sua caligrafia firme, levemente inclinada, cada traço intencional. Ruth, se você está lendo isso, é porque eu já me fui. Mas, se criei você direito, então ainda está com a cabeça erguida. Isso é tudo o que eu sempre quis. Esta terra é sua. Mas nunca pensei nela apenas como campo ou lembrança. Quis dizer algo mais? Li o resto à luz do lampião do galpão, a mesma lâmpada que consertamos juntos depois da geada do primeiro inverno. Suas palavras preenchiam as páginas como planos vivos. Diagramas de oficinas de robótica. Planilhas de custo para montar salas de aula móveis. Projetos de extensão para apoiar crianças como eu, deixadas de lado, subestimadas, famintas por um lugar que as acolhesse de verdade. Ele chamou aquilo de Círculo Whitmore. Não uma instituição de caridade, uma fundação. Um espaço onde jovens como eu pudessem construir, fracassar e tentar de novo, com dignidade. Fiquei no galpão até o sol nascer, cercada de areia, madeira, e a lembrança de tudo que ele sonhou. Quando a luz bateu nas janelas, liguei para Margaret Blake. Ela ouviu em silêncio. Então disse. Ele me disse que você encontraria. No outono, transformei o antigo celeiro de equipamentos no primeiro laboratório de protótipos. Contratei um engenheiro aposentado de Eugene. Encomendei peças em grande escala. E comecei a construir. Margaret me ajudou com toda a papelada para registrar a fundação como uma organização sem fins lucrativos. Meus dias logo se encheram de vozes, novamente não as de Walter, mas as risadas nervosas de crianças montando seus primeiros circuitos, queimando fusíveis, comemorando cada vez que uma luz piscava. A primeira menina a concluir um projeto se chamava Clary, 11 anos, morava em um orfanato desde os 5. Ela construiu um braço robótico que servia água em um copo. Posso ficar com ele? Ela perguntou. Não respondi. Ela gritou. Então estendi o ferro de solda e disse: construa um melhor. E ela construiu.
Algumas noites ainda me sento na varanda, com o relógio pendurado no pescoço, ouvindo por sons que sei que não voltarão o peso das botas de Walter subindo os degraus, o arrastar da cadeira no chão da cozinha. Mas então vejo Clary correndo atrás de outro aluno pelo campo. Vejo as luzes piscando no laboratório. Sinto a pulsação de algo que não é apenas saudade. Dizem que isso é herança. Mas o que Walter realmente me deixou foi um motivo. Foi perto do dia de ação de graças que eles voltaram. Eu estava varrendo folhas da varanda. O vento soprava forte, o céu carregado de cinza. Vi o mesmo SUV preto se aproximando, mais devagar dessa vez, com os pneus rangendo no cascalho como se hesitassem em chegar. Elaine saiu sozinha. Sem óculos escuros, sem joias, só um casaco bege e olhos menores do que eu lembrava. Permaneci nos degraus. Oi, ela disse. O silêncio se arrastou entre nós. Não vim brigar, acrescentou. Só ver. Ela olhou ao redor, os olhos observando o laboratório, a placa com o nome Círculo Whitmore, as crianças correndo em direção ao celeiro com fios coloridos enrolados nos braços. Li sobre isso nos jornais, disse ela, quase sussurrando contra o vento. Eu não sabia que você realmente faria algo com aquilo. Não respondi. Ela deu um passo adiante, mas parou no portão da varanda, as mãos fechadas em punhos. Você sempre foi como ele disse, com a voz trêmula, mesmo quando era pequena. Aquilo me atingiu. Mas mantive minha voz firme. Você não veio até aqui para dizer isso. Elaine balançou a cabeça. Não. Vim pedir desculpas por tudo. Estávamos assustados, Ruth. E fomos egoístas. Mas, principalmente assustados. August recolheu as últimas folhas do chão. Estremeceu quando elas giraram ao redor das botas, arrastadas pelo vento. Não estou pedindo perdão, continuou. Eu sei que não mereço. Mas você deveria saber, seu pai está doente. Pâncreas. Não vai demorar muito. Assenti uma vez. Nenhuma palavra saiu. Ela me olhou por um longo momento. Você não precisa ir. Eu não te culparia. Fiquei parado, observando enquanto ela voltava para o carro com passos lentos, os ombros curvados, como se o vento finalmente tivesse desgastado tudo o que ainda a mantinha ereta. O carro partiu em silêncio, sumindo estrada abaixo. Naquela noite, sentei sozinho no galpão, com um ferro de solda ainda quente na mão. Do lado de fora, o vento uivava. Por dentro, a luz refletia no anel do meu dedo. Legado. Não precisava ser algo grandioso ou definitivo, apenas verdadeiro. Há um cômodo acima do celeiro, um loft estreito de madeira que Walter usava para guardar ferramentas quebradas e rolos de fio esquecidos. Hoje, abriga uma escrivaninha, uma chaleira e uma janela com vista para o vale inteiro. Às vezes, venho até aqui quando as crianças já foram, quando o vento entra pelas venezianas e os campos respiram suavemente sob o luar. Hoje à noite, sentei com o diário aberto. Não para escrever, apenas para sentir o peso do silêncio entre as páginas. O anel repousava sobre a mesa. Girei-o com cuidado, passando o dedo pela palavra gravada, legado. Walter construiu tudo isso com mãos calejadas e uma paciência silenciosa. Não por aplausos. Não por vingança. Mas porque ele acreditava em construir, mesmo quando o resto do mundo só sabia destruir. O passado nunca me deu um ponto final. Não pediu desculpas. Não ofereceu encerramentos. E eu parei de esperar por eles. Mas, no lugar disso, ganhei algo diferente, um ponto de partida. Clary assumirá o programa de robótica no ano que vem. Já está treinando outros 2 alunos para liderar a nova turma. Vejo pedaços meus neles, nervosos, teimosos, brilhantes. Às vezes me pergunto se eles me enxergam como eu via Walter. E, se enxergam, espero que nunca descubram cedo demais o quanto pesa carregar a esperança de outra pessoa. Mas vou continuar. Até chegar a hora de passar o anel. Naquela noite, quando tranquei o galpão, o ar já estava mais frio, o céu mais quieto. Mas as luzes do laboratório ainda estavam acesas. Minha tia atraiu meu noivo para se casar com a filha dela.
Então eu coloquei um plano silencioso em ação que destruiu a vida deles e virou um escândalo. Todo mundo ficou sabendo. Tenho 28 anos e, até o ano passado, achava que minha vida estava perfeitamente planejada. Eu estava noiva do Nate, de 27, o homem que eu acreditava ser o amor da minha vida. Nos conhecemos na faculdade, mas naquela época éramos apenas conhecidos. Ele era charmoso e engraçado, mas não fazíamos parte do mesmo círculo de amigos. Depois da formatura, nos reencontramos numa festa de amigos em comum, e foi aí que tudo mudou. A conexão foi quase instantânea, e logo começamos a namorar. Durante 4 anos, construímos o que eu achava ser um relacionamento sólido. Ele me pediu em casamento depois de uma viagem de fim de semana para as montanhas, e eu pensei que era a mulher mais sortuda do mundo. Nosso noivado foi um grande acontecimento. Fizemos uma pequena cerimônia para comemorar com amigos próximos e familiares. Convidei minha tia e minha prima, Mia, embora, honestamente, tenha feito isso mais por obrigação. Minha tia e eu nunca fomos próximas. Ela é do tipo que sempre tenta diminuir os outros para parecer melhor, tanto ela quanto a filha. A Mia é 4 anos mais nova que eu, e eu admito que ela é muito bonita, mas tem a inteligência de um tijolo. Minha tia sempre tratou a Mia como se fosse uma espécie de filha perfeita, nos comparando o tempo todo de maneiras absurdas. Teve uma vez que ela comparou o boletim da 8ª série da Mia com o meu do 3º ano do ensino médio, e ainda teve a cara de pau de dizer que a Mia era melhor academicamente porque as notas dela eram ligeiramente melhores. Na época do fundamental, o fato de eu ter me formado com honras e entrado na faculdade aparentemente não tinha valor. Apesar do nosso relacionamento complicado, não dei muita importância à presença delas no noivado. No fim das contas, eram família, e o Nate parecia encantar todo mundo naquele dia, inclusive a minha tia. Ela não parava de babar por ele, dizendo coisas do tipo: "Ai, como ele é bonito, e olha só como é bem-sucedido. Você realmente tirou a sorte grande, hein?" Na hora, achei que era só exagero típico dela. Mas olhando para trás agora, eu vejo que aquilo não era só admiração. Era outra coisa completamente diferente. Alguns meses depois, Nate e eu estávamos organizando nosso casamento, marcado para outubro. Eu tive que viajar para um programa de verão no Reino Unido, mas tudo já estava encaminhado. Escolhemos o local, começamos a montar a lista de convidados e até deixamos depósitos pagos com alguns fornecedores. O Nate parecia apoiar minha viagem, embora, olhando agora, eu me pergunte se ele só estava fingindo enquanto eu estava fora do país. Nos comunicávamos por ligações e mensagens, mas depois das primeiras semanas, algo mudou. Ele começou a inventar desculpas para não falar comigo, dizendo que estava atolado de trabalho ou cansado demais. Achei que a distância estava pesando, mas confiei que superaríamos isso. Afinal, não éramos um casal recente, tínhamos anos de confiança e amor, ou pelo menos era o que eu acreditava. Cerca de um mês depois que eu viajei, nossas conversas ficaram mais curtas e cada vez mais raras. Perguntei se estava tudo bem, e ele minimizou, dizendo que estava só estressado. Mas então, faltando uma semana para o fim do meu programa, ele simplesmente parou de responder. Liguei, mandei mensagens, até e-mails, nada. No início, fiquei preocupada, pensando que talvez tivesse acontecido algo no trabalho ou que ele estivesse passando por algum problema pessoal. Mas, com o passar dos dias, uma sensação ruim foi crescendo em mim. Ainda assim, me convenci de que conversaríamos quando eu voltasse. Quando cheguei em casa, fui direto para o meu apartamento esperando encontrar alguma mensagem dele. Em vez disso, encontrei a minha tia me esperando na porta. Na mão dela, um convite de casamento, impresso. Sim, um convite de papel mesmo, em plena era digital. Ela me entregou e disse, com a maior naturalidade do mundo, que o Nate ia se casar com a Mia. Na hora, achei que fosse uma piada cruel. Cheguei a rir, nervosa, perguntando do que ela estava falando, mas o olhar presunçoso dela deixou claro que aquilo era real. Sinto muito, querida, ela disse, com a expressão mais falsa que já vi. Imagino que isso deva ser difícil para você, mas precisa entender, quando as pessoas deixam de se amar, ninguém tem culpa. Eu fiquei ali, parada, encarando ela, tentando entender o que estava ouvindo. Nate e eu estávamos planejando um casamento poucas semanas antes, e agora ele ia se casar com a minha prima. Não fazia sentido. Minha tia deve ter percebido minha confusão, porque fez questão de preencher as lacunas nos mínimos detalhes.
Disse como Nate se sentiu sozinho enquanto eu estava fora, e como a Mia esteve lá para ele, como uma espécie de consolo. Ela narrou tudo como se fosse um conto de fadas, dizendo que Nate confessou seu amor por Mia num café, e que a pediu em casamento como um verdadeiro cavalheiro. Cada palavra dela era uma faca entrando mais fundo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo, e então vieram os insultos disfarçados de preocupação. Você não pode culpar a Mia, querida, ela disse, com aquela voz doce cheia de falsidade. Você sabe como a Mia é linda, né? Não foi culpa dela. O Nate sentiu algo por ela. Talvez você devesse ter pensado 2 vezes antes de ir pro Reino Unido. Relacionamento à distância é complicado. Ela teve a audácia de dizer isso olhando nos meus olhos, e como se não bastasse, ainda sugeriu que eu deveria ficar feliz por eles. Pelo menos ele ainda vai fazer parte da família, disse ela, como se aquilo fosse algum tipo de consolo. Eu estava em choque, atordoada demais para reagir. Queria gritar, mandá-la sair da minha frente, mas nenhuma palavra saía. Fiquei ali, parada, com as lágrimas escorrendo enquanto ela continuava seu discurso cruel. Finalmente, com a voz fraca e trêmula, consegui dizer para ela ir embora. Ela sorriu, me deu um tapinha no ombro como se eu fosse uma criança que perdeu o brinquedo preferido e disse: não fica triste, querida, tenho certeza de que você vai encontrar outro homem, talvez um mais velho, divorciado, procurando uma segunda chance no amor. Assim que ela foi embora, eu desabei no sofá e chorei como nunca tinha chorado antes. Me senti humilhada, traída, despedaçada. Nate, o homem que eu amei, em quem confiei, não só me traiu, mas fez isso com a minha própria prima, e minha tia, que sempre me menosprezou, ainda teve o prazer de esfregar isso na minha cara. Eu não sabia como seguir em frente, mas uma coisa era certa, eu não podia ficar naquela cidade, cercada por lembranças e pessoas que iam me lembrar todos os dias do que eu perdi. Depois daquela visita humilhante, passei os dias seguintes em uma espécie de névoa. Mal comi, mal dormi, mal existi. Tudo o que eu conseguia fazer era repetir a situação na minha cabeça. Como isso pôde acontecer? Nate não me deu explicação, nem um pedido de desculpas, nem encerramento, só o silêncio. Eu achava que a gente estava construindo uma vida juntos, mas, ao que tudo indicava, ele já estava planejando uma vida com outra, e não com qualquer outra, com a Mia, minha prima, a mesma que minha tia sempre colocou como minha rival. Por um tempo, não consegui nem olhar na cara dos meus amigos ou colegas de trabalho. Eu não queria enfrentar as perguntas, os olhares de pena. Todo mundo sabia do nosso noivado. Como não saberiam? A gente teve uma festa enorme, com fotos nas redes sociais e postagens cheias de declarações sobre como éramos sortudos por nos ter encontrado. Agora, tudo que eu conseguia pensar era no quão idiota eu devia ter parecido. Minha mãe, que Deus a abençoe, veio ficar comigo assim que soube do que tinha acontecido. Ela sempre foi meu alicerce, e tê-la por perto tornou tudo um pouco menos insuportável. Ela não me pressionou para falar, só esteve ali, do meu lado, quando eu mais precisava. Passamos dias assistindo TV ruim, comendo sorvete direto do pote, tentando rir do absurdo da situação. Teve até uma hora em que ela disse, brincando: bem, pelo menos você se livrou de uma encrenca. Se ele foi capaz de fazer isso com você, imagina o tipo de marido que ele teria sido. Ajudou. Ter minha mãe por perto me deu forças, mas no instante em que ela foi embora, a solidão voltou a me consumir. Em todo lugar que eu ia, havia lembranças do Nate, a cafeteria onde tomávamos café aos sábados de manhã, o parque onde ele me pediu em casamento, até a mesa da cozinha, onde passamos incontáveis noites sonhando e planejando o nosso futuro juntos. Era sufocante. Eu sabia que não dava mais para continuar naquela cidade. Eu precisava de um recomeço, longe de tudo que me lembrava o que eu tinha perdido. Foi aí que decidi fazer algo que já tinha considerado antes de o Nate entrar na minha vida. Comecei a me candidatar para empregos no exterior. Poucas semanas depois, consegui uma vaga promissora em Leeds, no Reino Unido, e não era só um emprego, era uma chance de reconstruir minha vida do zero. Arrumei o apartamento, me despedi da minha mãe e embarquei em um avião carregando medo, esperança e uma vontade absurda de seguir em frente. Mudar de cidade já é desafiador, de país. Então, no começo foi assustador. Eu não conhecia ninguém, e nas primeiras semanas me senti completamente deslocada. Mas, com o tempo, as semanas viraram meses e eu comecei a encontrar meu ritmo. Meus colegas de trabalho foram acolhedores e o emprego exigia bastante, o que era perfeito para mim.
Me joguei de cabeça, fazia horas extras, me oferecia para tudo, qualquer coisa que mantivesse minha mente longe do passado. E aos poucos, a dor foi ficando menos intensa, até que, alguns meses depois de já estar estabelecida, recebi uma ligação da minha mãe, e essa ligação mudou tudo. Ela me contou, meio rindo, meio chocada, sobre uma reunião de família recente. Parece que minha tia estava se achando, como sempre, se gabando do casamento da Mia com o Nate. Falava sem parar de como eles eram perfeitos juntos, como tinham sido feitos um pro outro, até que alguém perguntou o que o Nate fazia da vida. Minha mãe, que sabia muito bem que o Nate tinha largado o emprego para tentar ser escritor, preferiu ficar quieta e assistir ao circo pegar fogo. Minha tia, toda convencida, respondeu com firmeza: "Ah, ele trabalha com finanças." Pois não demorou nem 2 minutos para outro parente soltar: "Ué, mas ele não largou o emprego ano passado? Não tá tentando virar escritor agora?" Segundo minha mãe, o rosto da minha tia ficou vermelho como um tomate. Ela tentou disfarçar, inventando que ser escritor é uma profissão nobre, cheia de propósito. Mas já era tarde, o estrago estava feito. Foi aí que ela percebeu, tinha casado a filha com um cara que nem renda fixa tinha. E o mais engraçado, a Mia, que nunca trabalhou um único dia na vida, teve que aceitar um emprego de meio período como recepcionista só para manter os dois com as contas em dia. Eu ri até doer a barriga. Foi a primeira vez em meses que senti que tinha recuperado um pouco do controle da narrativa. Por tanto tempo, me sentia derrotada dessa história. Mas ali, naquele momento, eu vi com clareza, eu estava melhor sem o Nate. Sim, perdi alguém que amava, mas o que eles ganharam? Um escritor falido e uma vida construída em aparência e mentira. E a cereja do bolo? Minha mãe me lembrou que o Nate e eu ainda tínhamos um fundo fiduciário conjunto da época do nosso noivado. Tínhamos começado a poupar para o nosso futuro juntos, e como eu era quem sempre cuidou das nossas finanças, tinha acesso completo à conta conjunta. Depois de tudo o que aconteceu, eu tinha esquecido completamente disso, mas agora, parecia quase um presente do universo. Não perdi tempo, liquidei a conta, transferi todo o dinheiro para minhas economias pessoais. Tecnicamente, 20% pertenciam ao Nate, mas considerando tudo que gastei sustentando ele, aluguel, supermercado, até as despesas criativas quando ele largou o emprego para virar escritor, achei mais do que justo. Eu sabia que, eventualmente, o Nate apareceria cobrando. Ele sempre foi arrogante demais para imaginar que eu teria coragem de fazer algo assim, mas, pela primeira vez em meses, eu senti que estava retomando o controle. Eu não era mais a vítima. Se ele e Mia queriam construir uma vida juntos, ótimo, mas fariam isso sem mim, e, mais importante, sem o meu dinheiro. Passei os meses seguintes me dedicando à nova vida em Leeds, trabalhando duro, focando em mim, me reconstruindo. Nem pensava muito no Nate ou na minha família, pelo menos até o Natal chegar. Foi aí que o drama resolveu bater na minha porta de novo. Tudo começou com o Nate aparecendo na casa da minha mãe. Eu tinha decidido passar o Natal em Leeds mesmo, mantendo distância de tudo, mas isso não o impediu. Segundo minha mãe, ele bateu lá como se nada tivesse acontecido, querendo me ver e resolver o assunto do fundo fiduciário. No início, ela nem entendeu do que ele estava falando, até ele começar a reclamar que eu tinha roubado o dinheiro dele. Minha mãe, do jeitinho dela, cortou ele no ato. Se a minha filha pegou alguma coisa, ela tinha todo o direito de pegar. Mas é claro que o Nate não aceitou. Começou a argumentar que o fundo era nosso, que eu era obrigada a dar a parte dele. Quando minha mãe me contou isso depois, eu praticamente ouvi ela revirando os olhos pelo telefone. Não fiquei surpresa. O Nate sempre teve o dom de bancar a vítima. Isso era só mais uma tentativa dele de virar o jogo a favor dele. Mas o que me surpreendeu mesmo foi a ousadia. Ele achou, de verdade, que podia me trair, casar com a minha prima, e depois aparecer cobrando dinheiro como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois do Natal, ele me mandou um e-mail. O tom era quase desesperado, até patético. Disse que estava prestes a ser despejado, que precisava do dinheiro para pagar o aluguel atrasado, e ainda teve a cara de pau de me chamar de mesquinha por não ajudar. "Você não entende o quanto as coisas têm sido difíceis para mim e para Mia?" Ele escreveu, como se eu devesse me importar. Eu ignorei, claro, mas o Nate sendo o Nate não se deu por vencido. Peraí, porque aí vem outro e-mail. Dessa vez, ele tentou uma abordagem diferente.
Ele começou o e-mail se desculpando por como as coisas terminaram entre nós. Admitiu que cometeu erros. Disse que se arrependia por ter me magoado e que esperava que pudéssemos, de alguma forma, superar tudo isso. Mas, claro, o verdadeiro motivo da mensagem era óbvio: ele queria o dinheiro. Teve até a audácia de tentar me culpar, dizendo: pensei que você fosse mais compreensiva, considerando tudo que a gente viveu. Sério? Depois de me humilhar e destruir o nosso relacionamento? Era cômico. Mesmo assim, decidi responder, não porque eu devesse alguma coisa a ele, mas porque eu queria deixar tudo absolutamente claro. Escrevi dizendo que o fundo fiduciário havia sido encerrado e que ele não tinha nenhum direito sobre ele. Considere isso um reembolso por todo o dinheiro que gastei te sustentando enquanto você corria atrás dos seus sonhos. Escrevi. E então, bloqueei ele. Mas, como sempre, não terminou por aí. Algumas semanas depois, minha mãe me ligou, quase chorando de tanto rir. Mia e minha tia tinham aparecido na casa dela, exigindo falar comigo. Pelo visto, o Nate contou a ela sobre o fundo, e agora as duas estavam indignadas porque eu liquidei tudo. Minha mãe contou que minha tia teve a coragem de dizer: você arruinou a vida do Nate. Mia, por sua vez, estava aos prantos, dizendo que eu tinha sabotado o futuro deles. Chegou a implorar para minha mãe me convencer a devolver a parte do dinheiro do Nate. Mas minha mãe, sendo a mulher maravilhosa que é, mandou as duas embora e avisou para nunca mais voltarem. Se a Mia é tão bem-sucedida quanto sua mãe vive dizendo, por que ela não consegue sustentar o marido? Ela perguntou, bem séria. Mas o barraco de verdade começou quando meu pai se envolveu. Ele raramente se mete nos dramas da família, mas dessa vez já tinha passado dos limites. Assim que ficou sabendo o que minha tia e Mia fizeram, ele ligou para elas. Disse à minha tia que, se ela não parasse de me importunar, ele cortaria imediatamente o apoio financeiro que vinha dando a ela há anos. E ainda completou: se a Mia e o Nate estão enfrentando tantas dificuldades, talvez devessem ter pensado duas vezes antes de trair minha filha. Claro que minha tia tentou se fazer de vítima. Começou a chorar, dizendo que só queria garantir o futuro da Mia e que não sabia que o Nate era um inútil. Ela achava que ele ainda trabalhava com finanças e ficou horrorizada ao descobrir que ele tinha largado tudo há mais de um ano para virar escritor. E pasme, ela ainda tentou me culpar. Se você tivesse me contado a verdade sobre a situação financeira dele, eu nunca teria deixado a Mia se casar com ele, ela reclamou. A ironia da situação era quase insuportável. Essa mesma tia passou anos me diminuindo, comparando tudo o que eu fazia com a Mia, como se ela e a filha fossem superiores ao resto do mundo. E agora, estavam implorando por ajuda porque a queridinha dela se casou com um homem que não consegue nem pagar o próprio aluguel. Mas a melhor parte ainda estava por vir: meus avós. Meus avós, que deixaram minha tia e a Mia morarem com eles de favor por anos, finalmente perderam a paciência. Colocaram as duas para fora de casa dizendo que estavam cansados de todo aquele drama. Agora, minha tia e Mia estão dividindo um pequeno apartamento alugado, mal conseguindo se manter. Nate ainda está tentando achar um emprego fixo, mas, pelo que me contaram, ninguém está exatamente empolgado para contratá-lo. Não vou mentir, foi bom saber das dificuldades deles. Chame de karma, chame de justiça, mas depois de tudo que fizeram comigo, acho que merecem cada pedacinho disso. Quando percebi que minha tia, Mia e Nate estavam começando a se virar uns contra os outros, senti que finalmente estava retomando o controle da minha vida. Não tinha a menor intenção de me envolver de novo naquele caos, mas, como sempre, eles deram um jeito de me puxar de volta. Algumas semanas depois que foram expulsas da casa dos meus avós, minha mãe me ligou com mais novidades. As duas tinham aparecido de novo na casa dela, dessa vez, com uma história dramática digna de novela. Parece que Mia estava em pânico porque o dono do apartamento tinha dado um aviso de despejo. Nate não tinha pago o aluguel por 3 meses seguidos. Adivinha quem a minha tia decidiu culpar? Isso mesmo, eu. Chegaram lá como se estivessem invadindo os portões de um castelo. Segundo minha mãe, que mal conseguia conter o riso enquanto contava, a minha tia começou a reclamar, dizendo que eu era a razão de Nate e Mia estarem na miséria. Ela realmente teve a coragem de dizer que, se eu não tivesse roubado aquele dinheiro do fundo fiduciário, eles estariam vivendo confortavelmente agora. Você acredita nisso? Porque eu mal conseguia acreditar. Infelizmente, minha tia passou a vida toda fugindo da responsabilidade.
Então não foi nenhuma surpresa ela se recusar a admitir o próprio papel nesse desastre. Afinal, ela praticamente empurrou a Mia nos braços do Nate, convencida de que aquele casamento ia resolver todos os problemas da filha. Agora que o plano deu errado, ela está desesperada tentando encontrar alguém para culpar. É claro, sobrou para mim. Mas o que realmente me fez rir foi o quão delirante a Mia estava. De acordo com minha mãe, ela ficava repetindo, mas eu pensei que o Nate ia cuidar de mim, e a minha tia, com toda a cara de pau do mundo, dizendo, você nos prometeu uma casa grande. A ideia de que o Nate, um homem que está desempregado há mais de um ano, conseguiria sustentar qualquer coisa além do próprio ego era tão ridícula que eu ri alto quando ouvi. Apesar de tudo, teve seus momentos satisfatórios. Meu pai, que tinha ficado em silêncio durante todo esse circo, finalmente resolveu dar as caras, quando ouviu minha tia gritando com a minha mãe, desceu as escadas e soltou, se Mia e Nate são tão bem-sucedidos, por que estão aqui implorando por dinheiro? E completou, direto ao ponto, talvez, em vez de culpar minha filha, você devesse se perguntar por que achou que era uma boa ideia casar sua filha com um homem que nem consegue pagar as próprias contas. Minha tia, claro, tentou escapar pela tangente. Ela alegou que não fazia ideia dos problemas financeiros do Nate e que eu havia escondido isso dela de propósito. Disse que, se soubesse da verdade, nunca teria deixado as coisas chegarem a esse ponto. Chorava como se a ignorância dela fosse justificativa suficiente para as escolhas ruins que fez. Mas meu pai não caiu nessa. Ele lembrou a ela de todos os anos em que me tratou como cidadã de segunda classe, enquanto colocava Mia num pedestal. Ah, você achava que era tão esperta, né? Ele disse. Vendeu o noivo da minha filha como se fosse uma vitória. E agora que a verdade apareceu, vem até nós pedir ajuda? Não me faça rir. Segundo minha mãe, foi aí que o circo pegou fogo de vez. Mia, que estava calada até então, começou a chorar e confessou que estava com medo de acabar morando na rua. O Nate disse que ia cuidar de mim, mas ele mentiu. Ela soluçava. Acho que ele nem me ama mais. Parece que Nate andava culpando a Mia pela situação financeira deles, dizendo que ela não contribuía o suficiente. Hilário, né? Mia estava trabalhando meio período como recepcionista, emprego que só conseguiu porque meu tio deu um jeitinho, enquanto Nate mal ganhava qualquer coisa com aquela carreira de escritor dele. Eles construíram uma vida juntos baseada em mentiras e ilusões, e agora tudo estava desabando sob o peso da realidade. Mas a cereja do bolo mesmo foi quando minha tia começou a jogar o Nate debaixo do ônibus. Eu disse para Mia não se casar com ele. Ela soltou, convenientemente esquecendo que passou meses se gabando do noivado. Eu sabia que ele não era bom o bastante para ela, mas ela não quis me ouvir. Nesse momento, meu pai já tinha ouvido o suficiente. Ele mandou minha tia e Mia irem embora e nunca mais voltarem. Quando você quis humilhar minha filha, exibindo Nate como se fosse um troféu, ele disse, foi fácil, agora que tudo deu errado, você quer que a gente tenha pena? Sai daqui. Quando minha mãe me contou tudo isso, eu não consegui parar de rir. A imagem da minha tia e da Mia sendo expulsas da casa dos meus pais foi tão satisfatória que quase compensou tudo que me fizeram passar. Quase. Alguns dias depois, recebi um e-mail do Nate, mas, dessa vez, ele não estava pedindo dinheiro, estava se desculpando. Disse que tinha cometido um grande erro ao se casar com a Mia, que foi manipulado pela minha tia, e que achava que estava fazendo a coisa certa. Agora vejo o quão errado eu estava. Ele escreveu, sei que te machuquei e vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Continuou dizendo que a vida dele desmoronou desde que terminamos, que estava com dificuldades para conseguir trabalho, a carreira de escritor não tinha decolado, e o relacionamento com a Mia estava por um fio. Eu queria poder voltar atrás. Ele disse, queria ter ficado com você. Eu nem perdi meu tempo respondendo. Qual seria o ponto? O Nate fez a própria escolha. Ele traiu minha confiança, destruiu nosso relacionamento e agora estava lidando com as consequências. Não era meu papel consertar a vida dele ou fazê-lo se sentir melhor pelos erros que cometeu. Em vez disso, encaminhei o e-mail para minha mãe com o assunto, Karma, finalmente. Eu escrevi, ela respondeu com uma única frase, inesquecível presente de Natal. 2 anos depois, minha vida parece um universo completamente diferente daquela bagunça que era. Mudar para Leeds foi, sem dúvida, a melhor decisão que já tomei.
Construí uma carreira sólida no meu novo emprego, fiz amizades incríveis e até voltei a namorar. Meu namorado, James, é tudo que Nate nunca foi: gentil, respeitoso e verdadeiramente interessado nos meus objetivos. Pela primeira vez em anos, me sinto em um relacionamento saudável, cheio de amor e parceria, e não poderia estar mais feliz. Agora, quanto a Nate, Mia e minha tia, digamos apenas que o karma está trabalhando em turno dobrado. Logo após aquele desastre com o despejo, meus avós decidiram cortar completamente o apoio financeiro que davam à minha tia. Durante anos, ela viveu às custas deles, deixavam ela morar de graça, pagavam suas contas, enquanto ela não fazia absolutamente nada para ajudar. Mas depois de verem o modo como ela manipulou Nate para se casar com Mia, decidiram que já tinham sido generosos demais, colocaram ela para fora. Desde então, ela anda lutando para se manter. Mia, por outro lado, está presa em um casamento tóxico com Nate, pelo que ando ouvindo nos cochichos da família. A relação dos dois afundou rápido. Nate a culpa pelos problemas financeiros, dizendo que ela o enganou, fazendo ele acreditar que poderia viver tranquilamente enquanto seguia sua carreira de escritor. Já Mia está furiosa com ele por ter mentido sobre a própria situação financeira e não oferecer o estilo de vida que ela jurava que teria ao se casar. Brigam o tempo todo, e vários parentes já comentaram que não ficariam nem um pouco surpresos se eles se divorciarem logo. E então tem o Nate. Nate. A última notícia que tive foi que ele finalmente desistiu do sonho de ser escritor e arrumou um emprego mal remunerado num call center, só para conseguir pagar as contas. Está infeliz, claro, passa o tempo reclamando que a vida foi injusta com ele. Acredite se quiser, ainda me culpa por ter roubado dinheiro do fundo fiduciário, mesmo depois de eu deixar bem claro que ele não tinha direito a um centavo daquilo. Alguns meses atrás, ele me mandou outro e-mail, bem mais curto do que os anteriores, só algumas frases, pediu desculpas por tudo e perguntou se a gente poderia começar de novo. Eu nem perdi meu tempo respondendo. O que havia para dizer? Nate fez suas escolhas, e agora está lidando com as consequências. Não tenho o menor interesse em reabrir esse capítulo da minha vida. Mas sabe o que é mais satisfatório nisso tudo? Minha tia, finalmente, foi obrigada a encarar a realidade dos próprios atos, depois de anos me tratando como se eu fosse inferior a Mia, me diminuindo, me fazendo sentir que nunca seria suficiente. Agora ela vive num apartamento minúsculo, sem renda, sem apoio, e sem nenhuma perspectiva de melhora. E a Mia, sua filha de ouro, está presa num casamento à beira do colapso. Algumas semanas atrás, minha mãe me ligou com uma atualização. Aparentemente, minha tia estava tentando se reconectar com a família, na esperança de voltar às boas graças de todos. Chegou ao ponto de pedir desculpas aos meus avós pelo seu comportamento no passado, alegando que estava apenas tentando fazer o melhor para Mia. Meus avós não caíram nessa, disseram a ela que, até que ela assumisse a responsabilidade por suas ações e se resolvesse comigo, eles não queriam mais saber dela. Minha mãe também mencionou que a Mia estava perguntando sobre advogados de divórcio. Parece que, finalmente, ela percebeu que Nate não é o príncipe encantado que pensava que ele fosse. Mas, sinceramente, o que ela esperava? Minha mãe disse que Mia sabia muito bem no que estava se metendo quando se casou com ele. Ouvir tudo isso foi uma verdadeira validação. Durante tanto tempo, fui pintada como a vilã da história, a mulher teimosa e egoísta que tirou Nate dos braços de Mia, mas agora a verdade estava finalmente vindo à tona. Minha tia, Mia e Nate cavaram suas próprias sepulturas e agora estavam lidando com as consequências. Enquanto isso, eu estava prosperando. Tinha um ótimo emprego, um namorado maravilhoso e uma vida que finalmente parecia inteiramente minha. Olhando para trás, é difícil acreditar o quanto minha vida mudou desde o dia em que minha tia apareceu com aquele convite de casamento. Naquele momento, pensei que meu mundo estava acabando. Me senti humilhada, traída e completamente perdida. Mas, em retrospectiva, perder Nate foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Se ele não tivesse ido embora, talvez ainda estivesse presa em um relacionamento unilateral, despejando toda a minha energia em apoiar um homem que não me valorizava. Em vez disso, eu construí uma vida da qual me orgulho, cercada por pessoas que realmente se importam comigo. Se há algo que aprendi com tudo isso, é que o karma é real, pode levar tempo, mas, eventualmente, as pessoas recebem o que merecem.
Nate, Mia e minha tia pensaram que poderiam me machucar e sair impunes. Mas a vida tinha outros planos. E enquanto eles estão ocupados lidando com a bagunça que criaram, eu estou livre para viver minha melhor vida. Para quem estiver lendo isso e passando por uma situação semelhante, saiba que a dor não dura para sempre. Você vai sair mais forte do outro lado. E quem sabe, no final, você vai se dar conta de que tudo o que aconteceu foi o que você precisava para crescer.